Minutos. Olha só, muita gente participando aqui. O Alexandro Nantes perguntando qual a sintonia da Jovem Pan News no rádio. Em Curitiba, 107,1, Alexandro, e em Londrina, 104,5. Obrigado a vocês que estão sempre com a gente, inclusive a Camila Andrade também em Brasília, porque o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro foi preso preventivamente na manhã de hoje na Operação Acesso Pago. Ele é investigado num esquema de corrupção que envolveu pastores evangélicos durante sua gestão à frente da pasta da Educação. Camila Andrade, boa tarde para você. Conta pra gente como é que esse assunto anda reverberando aí na capital federal. Boa tarde, Escola, para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no RIC Notícias Opinião. Olha, isso virou assunto central por aqui, viu? O Bolsonaro ele foi questionado mais cedo sobre esse assunto numa entrevista a uma emissora de rádio de Minas Gerais e diferente de quando surgiram as primeiras suspeitas, quando o presidente disse que colocaria a cara no fogo por Ribeiro, hoje ele diz que o ex-ministro é quem deve responder pelos atos dele. Vamos ouvir. Vai conseguir. Tanto é corrupção zero no nosso governo. O caso do Milton, pelo que eu estou sabendo, é aquela questão que ele estaria, né, com a conversa meio informal demais com algumas pessoas de confiança dele. E daí houve denúncia que ele teria buscado o prefeito, gente dele, para negociar, para liberar recursos, isso aqui. Bem, o que acontece? Nós afastamos ele. Isso aqui, se tem prisão, é Polícia Federal. É sinal que a Polícia Federal está agindo. Ele responda pelos atos dele. Eu peço a Deus que não tenha problema nenhum. Mas, se tem algum problema, a PF está agindo, está investigando. É um sinal que eu não interfiro na PF, porque isso aí vai respingar em mim, obviamente. Né? É que eu disse para você, eu tenho 23 ministros, tenho mais uma centena de secretários, mais de 20 mil caras em comissão. Se alguém faz algo de errado, vai botar a culpa em mim? De acordo com a Polícia Federal, com base em documentos, depoimentos e o relatório final da investigação preliminar sumária da Controladoria Geral da União, reunidos em um inquérito policial, foram identificados possíveis indícios da prática criminosa para a liberação das verbas públicas. A nossa produção também ouviu o senador Álvaro Dias, que destacou a ação e isenção da Polícia Federal nesse caso. Olha, o que eu quero destacar nesse episódio da prisão de Milton Ribeiro é a independência da Polícia Federal, e isso é muito importante. Mais uma vez, a Polícia Federal demonstra que não é uma instituição de governo, é uma instituição de Estado. Não importa o governo, ela continua independente, agindo como se deve agir, da forma correta. Não importa se o alvo é do governo ou da oposição. Importa saber se houve algum crime praticado. Portanto, eu louvo a independência da Polícia Federal, uma instituição que realmente merece aplausos nesta hora de todo brasileiro. Para o deputado Gustavo Fruit, a prisão do ex-ministro aumenta o desgaste do governo, já que já vem tendo, né, uma imagem manchada pelos sucessivos aumentos dos combustíveis, energia, gás, entre outros. Vamos ouvir. Tem duas consequências imediatas. Aumenta o desgaste do governo, que se soma ao aumento dos combustíveis, da energia elétrica, do gás, e esse debate sobre instalar ou não uma CPI e a forma de controle daqui para frente sobre a Petrobras. E tem um segundo efeito, que afeta profundamente, politicamente, o discurso do presidente e de muitos dos seus aliados que ganharam projeção e ganharam as eleições com o discurso contra o sistema, contra a corrupção e na defesa da prisão de muitos investigados em operações anteriores. E no terceiro momento há que se avaliar e esperar qual vai ser a postura do ex-ministro Milton Ribeiro. A gente também ouviu o deputado Haroldo Martins, que avalia a prisão como desnecessária e atribuiu a ação a interesses de pessoas que querem ter os holofotes sobre si. Mas eu soube há pouco que, por conta de um problema entre a produção e a técnica, a gente não vai poder ouvir essa sonora nesse instante. No Twitter, o deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, ele disse que, abre aspas, só para eu concluir, Escola, rapidinho. Não pode chamar a sonora assim, que ela chegou aqui até a gente. Ah, que ótimo. Então vamos ouvir o que foi que disse também o deputado federal Haroldo Martins. Eu considero desnecessária esta ação contra o ex-ministro Milton Ribeiro, até porque
teria sido muito mais fácil que ele tivesse sido chamado e tivesse se conversado, tivesse feito uma investigação, tivesse se aprofundado mais em relação ao caso, sem que fosse preciso se decretar a prisão do ex-ministro. Dá a impressão de que são pessoas que querem ter os holofotes em cima de si, agindo desta forma, dessa maneira. Aí um trecho, Camila, da sonora do deputado Haroldo Martins. No Twitter, o deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, ele diz que, abre aspas, muitos que foram presos hoje estão sendo inocentados após a conclusão das investigações. Espero que seja esse o caso do reverendo Milton Ribeiro, fecha aspas. Já a vice-líder do governo, a deputada Aline Sleutz, também do Paraná, disse em nota que não tem como opinar neste momento, pois desconhece o teor das investigações e das informações. Ela diz que prefere esperar o encerramento das investigações para dar uma declaração oficial e justa. Vale lembrar que, além da prisão do ministro, que deve chegar a qualquer instante aqui em Brasília, estão sendo cumpridos 13 mandados de busca e apreensão e outros 4 de prisão nos estados de Goiás, São Paulo, Pará, além do Distrito Federal. Dentre os alvos estão os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, ambos suspeitos de negociar a liberação de verbas com as prefeituras. Os dois, que não possuíam cargos oficiais no governo, tinham livre trânsito no Ministério da Educação, com controle da agenda oficial e das verbas públicas. Em um áudio vazado, Ribeiro afirmava que priorizava prefeituras indicadas pelos pastores a pedido de Bolsonaro. Prefeitos relataram os episódios em que os religiosos pediram propina em troca da liberação de recursos públicos. Entre os pedidos foram citados cobranças por barras de ouro e encomendas de bíblias. A repercussão do caso resultou na saída de Ribeiro da pasta da Educação em 28 de março. Pouco depois, o governo chegou a impor o sigilo de 100 anos sobre as visitas dos pastores ao Palácio do Planalto, mas um documento do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, apontou que pelo menos um deles teria estado mais de 35 vezes no Palácio. O advogado Daniel Bialski, que representa Milton Ribeiro, diz que não vê motivo concreto para a prisão do ex-ministro da Educação e a defesa do pastor Arilton Moura informou que vai se pronunciar somente nos autos do processo. Escola. Tá aí a apuração da Camila Andrade, direto da Capital Federal, contribuindo com essa pauta aqui no RIC Notícias Opinião. Camila, obrigado, viu, pela sua participação. Logo mais, às 7h20 da noite, tem mais sobre esse assunto no RIC Notícias Noite na TV, né? É isso, Escola. Daqui a pouquinho a gente traz mais repercussões desse caso que hoje virou o ponto central da discussão aqui em Brasília. Tá certo, obrigado, Camila, obrigado, Gê, mas deixa eu responder aos nossos ouvintes que a gente passou uma informação errada, viu? A Beatriz Frener atualiza aqui que Renato Freitas perde sim os direitos políticos por 8 anos, mas não todos, tá? Ele continua podendo votar, mas ele não pode se candidatar. Quero discutir essa informação, não Isso temos segundo tempo, mas o presidente Tico Kuzma, que está dando uma entrevista coletiva, e você vai saber também os detalhes 7h20 da noite na RIC Quero discutir. TV. Amanhã a gente discute. Tchau, Gê. Tchau, até amanhã. Tchau, ouvintes, até amanhã. Você ouviu RN Opinião na Jovem Pan News, de segunda a sexta.